Olá a todos, meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Estou no Brasil e vamos passar hoje o tema número 24 do temário de fase A. Este curso é completamente gratuito em todas as modalidades. Nós passamos ao vivo por estas páginas 2 vezes por semana. Também passamos por chamada de vídeo, que nós chamamos conferência interativa. Para participar destas conferências é necessário estar no grupo do WhatsApp que temos, que é onde nós publicamos os convites para participar de tais conferências e também enviamos materiais, PDFs que temos, e se pode então interagir conosco e tirar as dúvidas. Então, este tema é interessante porque vamos ver os aspectos da vida prática. Então, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E qual o objetivo da nossa existência? A maioria, podemos dizer 100% da humanidade, desconhece não tem respostas para estas perguntas. Desconhece a razão da existência, não sabe de onde veio, para que vive, para onde vai. Se vive porque estamos aqui e não se sabe porquê, então se encontra alguns entretenimentos para fazer, e porque do contrário a vida seria um tédio, podemos assim dizer. Então nós, seres humanos, encontramos algo para fazer, para nos entretener ou para nos ocupar. Porém, na verdade, não se sabe a razão objetiva da existência. Com esses ensinamentos, nós temos a certeza absoluta de que podemos encontrar a razão da existência, porque nós que estamos aqui, os integrantes deste grupo, deste conhecimento, desta escola, sabemos claramente qual é a razão da nossa existência e podemos orientar aqueles que se interessam por descobrir essa razão. E assim, este curso tem o objetivo de nos entregar as técnicas, as ferramentas, as práticas indispensáveis para chegar a este objetivo. Então, nós dizemos que o objetivo da existência é a autorrealização íntima do ser. É interno. O objetivo da nossa existência é interno e não externo. Não viemos para nos desenvolver na linha horizontal da vida, ou seja, desde o nascimento até a morte, nos ocupar de diferentes coisas, passar por diferentes etapas e por fim desaparecer. O objetivo da nossa existência é vertical e não horizontal. No entanto, o ser humano se acredita que sabe tudo, se autoestima
e pensa que sabe tudo, porque estudou algumas coisas, conhece algumas teorias, e então o ser humano acredita que sabe tudo, que é um sábio. No entanto, nós somos frágeis, somos débeis. Qualquer problema que aconteça, nós nos desesperamos, nós nos entristecemos e não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós ficamos desolados, desanimados por poucas coisas, por acontecimentos simples da nossa vida diária. Então, isto demonstra que nós somos débeis e não somos aquele que imaginamos ser, fortes, sábios, conversadores. Queremos dominar a conversa entre um grupo de pessoas. Nós queremos impor as nossas ideias, porque acreditamos que nós somos os certos, nós somos os corretos, nós somos o que sabe. No entanto, como dizíamos, nós somos débeis. O ser humano é débil, fraco, frágil, com qualquer coisa, com coisas simples, qualquer problema insignificante, se desespera. Então, como estamos percebendo, nós somos pessoas débeis, somos fracos, somos infelizes. Na verdade, nós, com a nossa conversa, com a nossa aparência, nós aparentamos que somos felizes, que somos alegres, e na verdade nós somos internamente tristes, infelizes, preocupados. Nos preocupamos com as coisas da linha horizontal da vida, das coisas entre nascer, crescer, se desenvolver, adquirir alguns títulos, adquirir algum patrimônio e afinal morrer. Então nós estamos identificados, estamos fascinados com a linha horizontal, com as coisas da personalidade, e nos esquecemos do nosso interior, nos esquecemos daquilo que interiormente nós somos. Então, o ser humano se degenera, se vai durante a vida, nós, ao invés de melhorar, nós pioramos. Internamente nós pioramos. Na nossa intimidade, nós, na verdade, pioramos. Então, a história que se conta por aí, se nós formos examinar essa história, nós vamos ver que o ser humano, a humanidade, não melhorou, e sim piorou. Então, a criminalidade, a corrupção, a degeneração sexual, se nós formos analisar um pouquinho, ver, refletir um pouco sobre poucos anos, pode ser poucos anos, porém, se nós pegarmos um tempo retroceder um pouco mais no tempo, nós vamos perceber as mudanças. Porém, se nós pegarmos um tempo aí, há poucos anos, 5, 10 anos, nós vamos ver que a humanidade está, na realidade, piorando.
Então, nós nos apegamos aos dogmas, às teorias que se contam, que alguém nos pretende impor, e nós nos identificamos com essas teorias, com dogmas, e na verdade não nos conhecemos, não sabemos o que acontece no nosso interior. Então, este curso vai nos ensinar a viver de forma como nós somos internamente, nós vamos viver externamente. Vai ser nós vamos aprender a equilibrar o nosso interior com o exterior. Então, a humanidade, a massa, é uma soma dos indivíduos. Então, para que a humanidade, para que a massa mude, para que a massa se transforme, é necessário que todos os indivíduos, seria necessário que todos os indivíduos que compõem a massa mudassem. Porém, se nós refletir um pouquinho, nós vamos ver que não é assim, que não funciona. Dessa forma, não funciona. É impossível mudar a massa. O que se pode fazer é mudar a si mesmo. Nós podemos mudar a nós mesmos. Jamais nós podemos mudar uma massa, uma população, uma plateia revoltada, em discussão, em briga, em oposição. Não se pode mudar, não é possível sugerir a mudança. Não é possível que essa mudança ocorra uma plateia, por exemplo. É impossível. No entanto, nós podemos mudar interiormente. Nós podemos mudar porque nós vamos nos conhecer, vamos fazer um trabalho sobre nós, um trabalho de transformação interior. Esse trabalho se faz a partir do nosso interior. É um trabalho que nós vamos alterar a nossa psique. Nós vamos fazer esse trabalho internamente e isso vai se refletir na máquina humana. No entanto, é preciso fazer algumas mudanças reais. Então, as pessoas, nós, a humanidade, quer mudar, quer fazer uma mudança e não sabe por onde, não sabe o que fazer. Todas as pessoas, todo ser humano quer fazer uma mudança, está descontente talvez consigo mesmo e quer mudar, porém não sabe como, não sabe o que fazer para mudar. Então, nestes ensinamentos, nós vamos aprender o que fazer, o que temos que fazer para que mude externamente. Porque a mudança deve começar no nosso interior. Então, se nós observar o nosso comportamento diário, nós vamos perceber que nós repetimos tudo. Tudo se repete na nossa vida. Nós repetimos as palavras, repetimos os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento
é o mesmo de sempre, porque nós temos no nosso interior o ego. Então, o ego nos faz mecânicos. O ego nos torna pessoas mecânicas, seres mecânicos. E isso só pode alterar, só pode mudar se nós mudar o nosso interior. Se não mudarmos o interior, o exterior continuará sendo do mesmo jeito, repetitivo, com sempre os mesmos acontecimentos. Então, o nível de ser é o que importa. Então, existem níveis, existem os níveis sociais, os níveis externos, os níveis de poder aquisitivo, enfim. Então, isso, o externo, não quer dizer que internamente se seja daquela forma. Então, existem pessoas de todas as classes, existem pessoas que frequentam botequins, prostíbulos, e existem pessoas que frequentam lugares mais elevados, como igrejas, sociedades, clubes. E, então, esses níveis sociais não quer dizer que internamente a pessoa seja como aparenta ser, como é externamente. Então, o que importa é o nível de ser, o nível que nós somos internamente. Isso é o que vale, isso é o que conta. Então, se nós observar, se nós refletir um pouco, fazer como funciona a nossa existência, a nossa vida, então nós vamos ter no nosso interior, duas linhas. A nossa vida se desenvolve em duas linhas. Então, a linha horizontal começa com o nascimento. Então, se nasce, se cresce, se desenvolve, se consegue tudo na vida, títulos, profissões, capital, patrimônio, e no final se morre. Então, essa vida, essa linha é a linha da vida, a linha da personalidade. Então, o ser humano vive exclusivamente nesta linha, vive na horizontal, busca as coisas da horizontal. No entanto, existe outra linha, existe a linha vertical, que então nos leva aos níveis de ser. E essas duas linhas se encontram no nosso interior de instante a instante. Então, o que nós somos agora, nesse instante, é o que importa. E, então, nós precisamos descobrir qual é o nosso nível de ser. Que nível de ser? Qual é o nosso nível de ser? Então, esse nível de ser não é definido de acordo com as posses materiais, de acordo com os títulos, de acordo com qualquer coisa da linha horizontal. Esse nível de ser é interno.
E não depende, não é conseguir grandes coisas na linha horizontal que se vai subir no nível de ser, no nível interno. Então, nessa linha, existem pessoas que estão acima de nós. E existem pessoas que estão em degraus abaixo de nós. Isso é uma escada. É uma escada que se estende de baixo acima, infinitamente. Então, acima de nós tem pessoas melhores e abaixo de nós existem pessoas piores que nós. No entanto, para que nós mude o nosso nível de ser, nós precisamos então conhecer, saber em qual nível de ser nós estamos agora, para então poder fazer um trabalho interior, uma revolução interior, e assim mudar o nível de ser, escalar em níveis mais elevados. E para fazer isso é preciso ser revolucionário, é preciso ter inquietudes espirituais, é preciso querer saber qual a razão da existência. E então encontrar o ensinamento, o ensinamento dos 3 fatores. E então esse ensinamento vai nos ensinar que nós podemos mudar internamente a partir de um trabalho que nós vamos fazer, um trabalho de autoobservação. Começar esse trabalho de autoobservação. Então, prestar atenção, direcionar a atenção ao nosso interior e não às coisas externas. Valorizar mais as coisas internas e não as coisas externas, como títulos, propriedades, capitais, essas coisas. Então, a linha horizontal vai se definir, vai ser influenciada pela linha vertical. Então, a linha vertical, se nós eliminamos um defeito, eliminamos o defeito que frequenta bares, que frequenta botecos, nós deixamos de frequentar botecos, bares, prostíbulos, essas coisas, e vamos nos relacionar, essa mudança vai atrair um grupo de pessoas diferentes. E isso vai ser a causa da nossa mudança. Se nós eliminamos alguns defeitos, já vai mudar o nosso nível de relacionamento com pessoas. Nós vamos passar a nos relacionar com pessoas mais espiritualizadas, mais refinadas. E esse relacionamento vai dar oportunidade de nós, então, conseguir talvez um emprego melhor, um trabalho melhor, um lugar para morar melhor. Enfim, vai se refletir no externo, porque mudou internamente. Porque internamente nós mudamos e isso se reflete no externo. Então, essa mudança é a mudança real, a mudança verdadeira. E não
a mudança mecânica, essa mudança forçada, essa que se luta pela linha horizontal da vida, se luta por ela e se quer mudar, se quer forçar essa mudança. Então, se nós mudarmos interiormente, o externo muda por consequência. E não é uma mudança temporária, não é uma mudança mecânica, uma mudança provisória. Porque o que nos causa toda essa os problemas, todo o nosso nível de ser, o nosso nível de relacionamento na sociedade, onde nosso trabalho, onde nós moramos, o que vai definir é o nosso interior. E se o nosso interior muda, o nosso exterior vai mudar por consequência. Nós vamos nos relacionar com pessoas melhores, com pessoas mais refinadas. E essa mudança, então, vai ser útil para a nossa vida profissional, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em geral. No entanto, é preciso começar esse trabalho, é preciso começar um trabalho íntimo, um trabalho psicológico sobre nós mesmos. Então, esse ensinamento, conhecimento de si mesmo, nos ensina, nos dá todas as ferramentas necessárias para fazer esse trabalho. E esse é o objetivo da nossa existência. Nós viemos a este mundo para despertar a consciência. Viemos para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, nesse processo, nós desenvolvemos o ego. E agora temos dois trabalhos. Temos o trabalho de eliminação do ego e despertar a consciência. Então, para eliminar o ego, eu preciso, então, primeiro observar o meu comportamento, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, quais são os meus desejos, quais são os meus anseios, os meus medos. Eu preciso observar isso. E então, observando, eu vou descobrir de onde vem isso tudo, de onde vem esse pensamento, de onde vem essa conversa, de onde vem a causa, qual é a causa de que eu ajo desta ou daquela forma. Então eu vou descobrir e vou perceber que isso tem origem em um ou outro defeito psicológico. E eu sabendo de onde vem, eu posso então pedir à Mãe Divina, a minha Mãe Divina. Então cada um de nós tem a sua Mãe Divina particular. Então é essa Mãe Divina que vai fazer o trabalho de eliminação do defeito. No entanto, eu preciso ver o defeito, me arrepender de ter esse defeito, reconhecer que é um erro, que é um defeito e pedir que a Mãe Divina elimine. Então, ela vai eliminar o defeito. Vai eliminar o defeito aos pouquinhos, não é da noite para o dia. Nós vamos eliminar os defeitos, os detalhes, as manifestações pequenas, porque um comportamento bruto, grande, nós não vamos conseguir eliminar de uma vez. Então vamos eliminar
os detalhes, o que compõe, o que dá origem a esse comportamento, a essa atitude mais profunda da nossa psique. Então, nós vamos nos conhecendo, porque nós, seres humanos, somos mecânicos, como dizíamos. Tudo nós reagimos. Se alguém nos xinga, nós retribuímos, xingamos também. Se alguém grita conosco, nós gritamos também. Se alguém buzina para nós no trânsito, nós buzinamos também. Então, tudo o que nós fazemos é repercussão do ego no nosso interior. Então, nós somos como um instrumento musical. As pessoas têm o poder sobre nós. Elas fazem com que nós reaja conforme elas agem conosco, nós retribuímos, nós reagimos. Então, isso é mecânico. Então, as nossas ações devem ser conscientes. E isso não é da noite para o dia, porque a reação vem do ego e é instantânea, é brutal, é mecânica, é inconsciente. Então, para fazer isso, nós precisamos fazer um exercício que se chama recordação de si mesmo. Nos recordar de nós mesmos. Quando alguém nos provoca, nós reter um pouco, nos deter e não reagir mecanicamente. Então, esse que faz com que nós reaja é o defeito. E é esse defeito que nós vamos eliminar. Nós vamos pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito que quer reagir. Então, nós vamos estar atento ao nosso interior. Um estado de recordação de si. Vamos lutar para permanecer em recordação de si e assim poder dominar a nossa máquina humana e não deixar que o ego domine mecanicamente, instintivamente, de acordo com o que nos chega, de acordo com o que as pessoas nos provocam. Então, o trabalho é individual. O que a outra pessoa nos faz não importa. O que importa, o que vale é o que eu internamente faço. O que vale é o que eu sinto. O que vale é o que eu sou internamente. Esse é o verdadeiro nível de ser. É o nível em que eu sou internamente, que eu luto para mudar, para transformar realmente e não fazer uma mudança externa, uma mudança repentina. E que essa mudança seja o resultado da eliminação do defeito psicológico. Então, os defeitos podem ser eliminados. E é esse o objetivo deste ensinamento, nos ensinar como eliminar os defeitos psicológicos. Então, cada defeito tem preso consigo uma porcentagem da nossa essência, daquilo que é o mais puro que existe dentro de nós, porém está preso, está condicionado, está em poder do defeito psicológico. Então,
o nosso trabalho é eliminar esse defeito e liberar a essência, liberar a nossa consciência. E um segundo trabalho é o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é feito com o trabalho das energias sexuais. É um trabalho superior com as energias sexuais. Esse trabalho é realizado entre um homem e uma mulher. Isso é explicado em muitas conferências. Então, o que nos leva a querer praticar, querer sexo a todo instante, com toda pessoa que se vê, com todas as pessoas do sexo oposto que se vê, é um defeito que nós temos que se chama o defeito da luxúria, que é o desejo por sexo, desejo descontrolado. Não é que não se vá praticar sexo. Vai se praticar o sexo de forma superior. Vai se praticar o suprassexo. E isso é entre um casal estável. É um casal que esteja disposto a fazer esse trabalho. E o outro trabalho que nós precisamos fazer é levar este ensinamento a outras pessoas, a quem queira, e isto de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Desenvolver então o amor pelos demais. Se nós encontramos esse ensinamento que percebemos, sentimos que nos serve, que é útil, esse é o caminho, então nós devemos entregar esse ensinamento a outras pessoas, devemos compartilhar esse ensinamento com pessoas que queiram, e respeitando sempre o livre-arbítrio de cada pessoa. Devemos convidar, falar alguma coisa e convidar, e a pessoa deve decidir, e não se pode forçar ninguém, não se insiste com ninguém. Nós convidamos e torcemos para que a pessoa se interesse, porém se a pessoa não se interessa, nós não insistimos mais. Então este é o objetivo desses ensinamentos, é nos ensinar as técnicas para se chegar ao objetivo da nossa existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então, para fazer isso, eu preciso eliminar os meus defeitos. Eu preciso nascer internamente. E eu preciso entregar o ensinamento de graça a todas as pessoas, a quem queira. Então, o resumo do trabalho é os 3 fatores para a revolução da consciência, que é a morte, o nascimento e o sacrifício. Então, o nosso telefone, o nosso contato WhatsApp é este aqui. 55 é o Brasil. 62 é a região. 991 92 93 55. Então é 55 62 991 92 93 55. Este é o nosso contato do WhatsApp ou Telegram. E assim nós nos despedimos e convidamos que compartilhem estas conferências
com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, enfim, com pessoas que nós tenha contato. Então, muito obrigado e até a próxima.